Eu vou ler um texto da Bíblia, mas antes eu vou fazer uma introdução, que é a respeito dos dois senhores. Só existem dois senhores no universo: o espírito do amor e o espírito do mal. Só que o que acontece com relação ao espírito do amor e seus atributos? Quais são os atributos do espírito do amor? Paz, mansidão, benignidade. Então, o que acontece? Se eu falar a palavra amor, ninguém consegue saber o que significa a palavra amor, porque o amor é uma palavra, é um espírito. Porém, agora, quando eu tenho a forma física para que esse espírito se manifeste, então é necessário um corpo para que o espírito se manifeste, para que a gente entenda o que ele significa. Então, se você falar a palavra alegria, é uma palavra. Imagine que você nunca viu alguma situação alegre, ou que te deixe alegre, ou uma pessoa alegre, e você ouviu essa palavra alegria. Não tem como saber o que significa isso. Por quê? Porque é espírito, é uma palavra. Agora, no momento que agora tem um corpo para que esse espírito se manifeste, então alegria, agora eu vou manifestar alegria. Então eu vejo o nascimento de uma criança e a mãe segurando o bebê no colo, sorrindo com um sorriso muito profundo, muito transbordante, muito brilhante, muito intenso. E você olha e fala: aquilo ali é alegria. Aquela palavra que eu ouvi falar que eu não sabia o que era, agora eu sei o que significa. Alegria, aquilo ali, aquele sentimento de prazer, de estar satisfeito, de estar muito feliz com alguma situação que te traz esse sentimento. Então pronto, agora eu vejo, porque tem um corpo de uma mãe manifestando aquela palavra, agora eu sei o que é alegria. Então, raiva, o que é raiva? Uma pessoa gritando, xingando a outra. Então a palavra raiva em si, ela não significa nada, até o momento que eu vejo a manifestação dessa palavra através de alguém, aí eu falo: isso é raiva. Então pronto, agora eu entendi o que é raiva. Então, tudo é espírito, porém o espírito precisa de um corpo para se manifestar. O amor, eu vejo o nascimento, uma mãe, um passarinho cuidando dos ovinhos, os seus filhotes nascendo. Eu olho e ela alimentando e cuidando, e aquele trabalho intenso dela de cuidar, de manter eles em segurança. Amor. Pronto. Agora eu tenho o corpo, eu tenho a parte física, eu tenho os passarinhos, eu tenho a criação para me mostrar isso. Então a criação, o universo, ele não tem sentido nenhum se não tem quem o contemple, quem o observe e quem o interprete. Porém, o universo, ele é necessário a vida para que ele tenha sentido, porque não adiantaria nada a gente ter um universo sem ninguém que o contemple, que diga: nossa, que coisa maravilhosa, né? As estrelas, o sol, o céu, todas as árvores, os animais.
toda essa formação poderosa. Então é necessário eu estar inserido, o homem, estar inserido nesse universo para que ele seja contemplado, senão ele não tem sentido nenhum. E para que ele seja contemplado é necessário a vida. O Alexandre, eu morto para o universo, não adianta nada. Todo mundo morto não adianta nada, porque não tem quem o contemple. Então o universo ele favorece a vida e ele rejeita a morte, porque é necessário o observador. Então eu, como observador, observando os textos da Bíblia, vejo aqui um universo de espíritos. Existem as formas físicas, aqui nesses textos, existem rios, existem árvores, existem campos, existem águas, existem mar, existe céu, existe sol, existe lua, existe porco, existe vários elementos materiais, para que agora eu, a partir da observação desses elementos materiais, eu agora consigo entender o espírito. Então, porco, sujo, imundo, então está relacionado com o espírito imundo, o Senhor imundo. São dois senhores do universo, o Senhor do amor e o Senhor do mal. Então, está relacionado. Então, quando eu leio porco, está falando desse espírito maligno, imundo, né? Quando eu vejo a figura de um cordeiro, paz, tranquilidade, porque eles são muito dóceis, né? Então esse está vinculado com o espírito do amor, o espírito de Deus. Então, a partir dessa introdução, entendendo que existem dois senhores e que o universo vai favorecer o espírito do amor, porque ele dá manutenção da vida, ele é o gerador da vida. Você foi criado a partir do amor. O DNA de Deus está em você, porque ele soprou o espírito dele em você e agora ele habita aqui no seu íntimo. Ele é um morador legítimo dessa sua casa que se chama seu coração. E claro que existe o outro Senhor, que ele não gera a vida, ele não soprou a vida em você, então ele não está aqui em você. O que gerou a vida a partir da semente, assim como você dizer: eu sou semente do meu pai e da minha mãe, tanto que se você fizer um exame de DNA, está lá o DNA deles, e tem como até descobrir quem é seu pai e sua mãe através desse DNA. Então, a partir da semente deles você foi gerado. Então, a partir da semente de Deus, a partir do Espírito de Deus, você foi gerado. Então, esse DNA está aqui, faz parte de você e não tem como mudar ou tirar isso. Então, o Espírito de Deus, o Espírito do amor, ele habita aqui dentro, assim como o DNA do seu pai e da sua mãe estão aqui no seu sangue. Agora, o outro espírito, o Senhor do mal, ele a ninguém gera, a nada gera, ele é o espírito da morte. Então, na verdade, a vida gerada, ele tem, a intenção dele é tirar esta vida gerada, destruir essa vida gerada. Por isso que alguém vai escrever na Bíblia que este espírito veio para roubar, matar e destruir. Então esta é a missão dele,
Ele só pensa nele, esse é o propósito dele. E esse espírito, ele não está aqui. Ele não está aqui, ele não foi o gerador. Eu tenho o DNA do meu pai e da minha mãe, mas não de um estranho. Esse espírito é um estranho. Então, se você pegar um estranho e pegar o sangue dele, e pegar o meu sangue e tentar achar o DNA dele no meu sangue, não vai encontrar. Então, ele é um estranho. Então, esse espírito, ele é um estranho. Ele sempre está rodeando. Ele está no mundo. Ele está rodeando, esperando uma oportunidade para entrar nessa casa e destruir aquilo que Deus criou, aquela vida que Deus gerou. Então ele anda ao redor e trazendo ofertas. Ele é um vendedor mentiroso. Ele bate no seu portão, bate palma lá na frente da sua casa, e você, por curiosidade, por inclinação, por desejo, por tentação de ver o que aquela pessoa está oferecendo, você vai até o portão e escuta aquela pessoa, e daqui a pouco vai se agradando da mentira, das propostas dele, você finalmente deixa ele entrar. E ele entrando é um caos aqui dentro. O Espírito de Deus está aqui, mas ele não toma decisões por você. Você vai tomar suas decisões. Ele não faz as escolhas por você. Você é livre, porque o Espírito do amor, ele é um espírito de livre. Então você é livre, você como filho dele é livre. Agora o outro espírito não, ele é o espírito da prisão. Ele vai te prender, te encarcerar. Então no momento em que bate esse estranho à porta, o Espírito de Deus, por consciência que você tem desse espírito, esse espírito, como ele está aqui, você tem consciência. E você não sabe nem por que você tem consciência do que é certo e do que é errado. Mas fique sabendo que a consciência deste certo e errado é por causa desse espírito do amor que está em você. Ele já sopra, quando ele sopra, ele vem com você. Ele agora participa da sua vida, e como participante, como morador, como morador legítimo dessa casa, ele, claro, carrega com ele os atributos dele, que é o amor, a paz, o ser justo. Então, no momento em que você vê situações de certo e errado, esse espírito, ele, como ele está aqui dentro, ele acaba confirmando com o seu espírito: isso não está certo, aquilo está certo, aquilo é bom, aquilo não é bom. E no momento que esse estranho bate, você agora tem esta percepção, você tem essa consciência, porque o espírito que está em você te traz isso à luz. Porém, aquilo que aquele estranho te oferece começa a te agradar, começa a te seduzir, você se sente tentado por aquilo e deixa ele entrar para que, né, manifeste tudo aquilo que ele apresentou, porque você se agrada daquilo. E ele entra, e agora sim, você é um prisioneiro dele, porque ele é um mentiroso, um ladrão mentiroso, e ele começa a fazer uma desgraça dentro de você. Porém, aquele espírito, morador legítimo, está aqui. Sempre, ele não vai se meter nas tuas decisões, nas tuas escolhas. Ele já sabia, ó, se ele deixar esse cara entrar, não vai dar certo, mas ele não fala. Ele deixou a consciência para que você agora faça a escolha do certo e errado. Porém, você, pela fraqueza das coisas do mundo, por ser tentado por elas, você deixa isso
entrar em você. Mas o Espírito do amor, o Espírito de Deus está lá. Tipo, a escolha é sua. E você deixa e começam a vir os conflitos, porque esse espírito desse estranho, ele entra e começa a devastar este íntimo, este coração. E você chega num momento que você não aguenta, que fica muito pesado, e você pede ajuda para este Espírito do amor que é seu Pai. Fala: Pai, me ajude, por favor, eu fiz besteira, deixei um estranho entrar na nossa casa e agora não sei como resolver. E ele vai te ajudar, porque aí é o momento que ele participa. Ele não participa das decisões da sua vida, das suas escolhas, mas no momento que você pede ajuda, ele não nega ajuda, ele vai te ajudar. Então essa história aqui, ela vai falar a respeito do momento em que agora entrou esse espírito, você deixou ele entrar, convidou ele para entrar na sua casa, e ele começou a fazer a baderna. Então agora eu vou trazer um exemplo de uma situação. Imagine que você vai a algum lugar, está em algum lugar e uma pessoa te xinga. Esse espírito estranho, que é o espírito do mal, qual que é a atitude que ele tomaria, que ele vai tomar, inclusive? Responder com xingamento. É você responder agressão com agressão. O espírito do amor te diria: responda a ele com perdão. Não com agressão, com perdão, porque daí você já cessa o problema. Você traz paz àquela pessoa. Então imagine uma pessoa te xingando, e você xingando, e ela te xinga mais, e você xinga mais, e você vai sendo tentado por aquele estranho. Xingue, não deixe quieto, vai para cima e acabe verbalmente com aquela pessoa, e se necessário, fisicamente. Cai. E aquela consciência do DNA desse espírito do amor está te dizendo naquele calor, daquela situação, não responda. Não está certo, né, responder, né? Você tem essa consciência que foi herdada desse espírito que te gerou, como se fosse uma herança do seu pai e da sua mãe. Mas esse espírito aqui dentro, que você deixa ele entrar, e ele começa a te tentar, a seduzir para que você responda. E você responde na mesma altura, com palavrões e tal, e aquela discussão vai ficando aquela que ninguém consegue segurar. Acabou a discussão, sai todo mundo nervoso, aquela pessoa sai angustiada, com falta de paz, nervosa. Você sai do outro lado com falta de paz, angustiado, nervoso. Mas aquele DNA está assim dizendo: poxa vida, não foi bom isso, né? Não foi bom isso. Só que esse espírito estranho, ele vai dizer: não, você agiu certo, foi bom isso, a gente acabou com aquele cara. As palavras que a gente jogou para aquele cara, eu acho que ele não vai esquecer nunca mais, vai ficar na mente dele martelando até ele ficar velhinho. Então a gente jogou, nosso time é bom, eu e você junto, a gente é bom para acabar com as pessoas. E ele fala para você: quer ver como você tem razão?
de que essa dúvida que você está, se você fez certo ou se está errado, é uma dúvida sem fundamento. Quer ver? Vai perguntar para alguém se foi certo ou se foi errado. Aí você encontra alguém, cara, tava lá no lugar, uma pessoa começou a me xingar, eu peguei, xinguei no mesmo nível. Aí começou assim, xingar mais, eu xingando mais, a pouco todo mundo segurando aquela bagunça. Aí a pessoa, não, você fez certo, não pode deixar quieto. Aí pronto, esse espírito estranho, ele agora, viu só? Já falei que você estava certo, o outro confirmou. Aí você vai para uma segunda, aí você chega em casa, conta pro teu marido, pra tua esposa, pro teu filho, pra tua filha, conta numa roda de amigos, e todo mundo, você agiu certo. Você agiu certo. Não pode deixar quieto não. A pessoa começa a xingar do nada, você vai lá e xinga. Você agiu certo. Aí esse espírito estranho, viu? Falei que não tinha razão. Você tá certo, cara. Então, continue assim. Toda vez que tiver uma situação assim, você vai agir assim, porque, meu, o mundo age assim, todo mundo concordou com você, então foi atitudes positivas que você tomou. Então agora vamos para o texto. Lembrem de tudo isso que foi falado, agora vamos para o texto. Quando o espírito e o mundo saem do homem, Jesus ele declara que contamina o homem é o que sai da boca do homem. Então, o que sai da boca do homem. Quando o espírito sai do homem, então esse espírito imundo te convenceu de que para você tomar uma atitude agressiva, em resposta a uma atitude agressiva. Só que agora você está chateado, não sabe se fez a coisa certa, e esse espírito fala, não, vamos confirmar o mal que a gente fez para te dizer que você agiu certo. E vai buscar uma pessoa. Então, quando o espírito mundo sai do homem, quando se busca alguém, agora vai se justificar. Vai se justificar. Então, agora, esse espírito, através da história de agressão, do mal que você fez, por isso que o espírito imundo não é um espírito de amor. Você não está indo buscar uma pessoa para dizer para ela, poxa vida, eu estava com saudade de você, nossa, eu te amo tanto, você é uma pessoa, nossa, muito importante na minha vida. Não foi esse o papo. Esse é um espírito do amor, quando você chega e fala isso para alguém e aquela pessoa ganha o dia com aquilo